Olá, eu sou o Fábio, sou produtor cultural, trabalho com vários tipos de eventos e produzo 2 festivais de música independentes aqui no Distrito Federal. Um é a FETSE e o outro é o Festival Convida. O Festival Convida ele tem já mais de 15 anos e ele veio do Festival Móveis Convida, que foi um festival que fazia junto com a banda que eu tocava, a Móveis Coloniais de Acaju, desde 2005. A gente começou esse festival exatamente pensando uma forma de trazer para a cidade artistas que a gente conhecia quando estava viajando, circulando, e ao mesmo tempo dar um espaço para bandas novas, né, aqui do DF tocarem com uma estrutura legal, com um público legal e fazerem essa troca também com as bandas de fora. O festival foi se desenvolvendo e a gente foi incluindo várias outras coisas, atividades que a gente ia aprendendo, assim, ou a gente via alguém fazendo, tocava num festival que tinha isso, ou a gente discutia algumas necessidades pensando a cena, né, local, e aí incluímos atividades em escolas, atividades formativas, tanto na parte técnica quanto artística, e também toda a parte de negócios, né, plataforma de negócios com o Vida Pro. E a gente sempre pensou ações muito focado na formação das bandas, né, numa estrutura que as bandas pudessem participar de vários eventos, de várias etapas, e elas utilizarem isso no crescimento enquanto carreira. Além disso, então, como eu falei, também produzo a FETSE, que é um festival começa principalmente com a música, mas é de cultura LGBTQIA+. É um festival pela diversidade, é um festival de inclusão, de celebração de todos os tipos de afetos. E ele começou como uma atividade assim, de ocupação urbana. A gente fazia vários ambientes assim, no setor comercial sul, no CONIC. E aí foi crescendo e hoje a gente trabalha com um festival então, multilinguagens, né, pela diversidade. O que eu acho importante desses dois, para mim, né, da história desses 2 eventos que eu participo, é que eles estão atrelados a uma noção de cena, a uma noção de continuidade. Então, quando a gente fala de festival, muitas pessoas acham que é só um evento grande. E quando o papel do festival não é esse, né? O papel do festival, para mim, é concentrar num evento mais, assim, como um farol, concentrar o que acontece numa cena. E essa cena é a base para os festivais. Então, quando você tem uma cena, uma cidade com uma cena muito grande, efervescente, com vários artistas, várias bandas com trocas, um tocando com o outro, compondo com o outro, e vários palcos fixos, você começa a destacar essas bandas, e aí você tem uma necessidade de um evento farol, né? Um evento que vai concentrar o que há de melhor naquela cena, né? E você pode ter o caminho contrário também de desenvolvimento. Então, numa cidade, sei lá, que não tenham vários eventos, você tem um festival que é importante e desse festival você vai criar uma cena a partir dele. Isso acontece muito em cidades menores, em cidades que não são capitais, que acaba que toda a cena cultural, a cena musical, ela é ligada, né? E aí você tem um evento da prefeitura ou particular e ele vira o foco, né? Isso, bem o farol de que todas as bandas, todos os artistas querem chegar até lá e aí para isso elas precisam dessa base. Então, quando eu acho muito legal falar de festival independente, porque isso não é um evento que acontece e acaba. Ele não é um evento pontual, ele tem a ver com continuidade, ele tem a ver com essa ligação entre os vários níveis de um arranjo produtivo local, ele tem a ver com esses vários níveis artísticos, com os vários níveis de equipe técnica, né, de prestador de serviço, fornecedor, né, e aí ele consegue concentrar toda essa movimentação num evento mais pontual. Ele é muito importante, mas ele não pode perder essa relação com a base. Sem a base você não tem um circuito de festivais realmente interessante, né? Tanto do ponto de vista profissional, quanto técnico, quanto também do ponto de vista artístico, né? E Brasília é muito legal. Brasília tem uma cena gigantesca de festivais de diversas linguagens, e dentro da música de diversas linguagens musicais também. Você tem festivais que vão, sei lá, de cultura popular, você tem festivais de jazz, de música instrumental, você tem festivais de rock, tem festivais que intercalam vários, né, misturam várias linguagens, e isso
um pouco a característica da cidade até, né? Uma coisa que é muito importante também dentro dessa questão da centralização, não centralização que os festivais podem ter, é o festival, por mais que ele possa ser centralizado, ele acontecer, vamos supor, aqui no DF, ali na Esplanada ou qualquer área central, ele está ligado essa plataforma está ligada a redes e cenas descentralizadas, né? Então você tem, por exemplo, o Festival Favela Sounds, que apesar dele acontecer a ação principal ali no centro ali da cidade, ele tem ações diversificadas e ele tem uma atuação de trazer e dar destaque para essa produção, né, periférica. E ao mesmo lado você tem outros tipos de festivais que fazem um caminho contrário, que eles vão trazer a atenção central para a sua localidade, como Jovens de Expressão, né, com o Elemento em Movimento, que é um festival que acontece na Ceilândia. Então você traz toda a atenção da cidade para aquele local. Você tem festivais como Coma, que é um festival que vai multipalcos, artistas mainstream com artistas novos. Enfim, são vários tipos de festivais e cada um tem a sua importância. É muito importante que a gente, quando trabalha com festivais, entender que nem todo festival tem que ser um Rock in Rio. Nem todo festival tem que ser um Coachella, né? E nem todo festival, por exemplo, precisa ser um Coma, pode ser menor, né? Você tem uma proliferação de festivais que tem noção do seu objetivo, o que eles querem alcançar. Isso é muito legal para a cena, isso é muito legal para a cultura da cidade. Porque aí o festival, ele sabe o que ele quer, ele consegue traçar um caminho de produção, de trabalho, de crescimento para aquilo, né? Então, se alguém está aí, está pensando em fazer um evento, está pensando em trabalhar com festival, tenha isso em mente. Trabalho com base. Qual é a sua base? Quais são as cenas ou as cenas que você está ligado, né, que você está interligado? Qual é o seu objetivo de curto, médio prazo nesse sentido? Assim, o que você quer ser enquanto um festival? E aí foca nisso de nem todo festival precisa ser um Rock in Rio. E quais são esses arranjos produtivos locais que você vai acessar? Então, quais são as redes de pessoas da equipe técnica, né, de fornecedores, né, quais são sei lá, órgãos de governo que você vai ter que lidar? Tem a ver só com música, tem a ver com música, de repente um pouco alguma coisa de turismo, alguma coisa de educação, de esporte, lazer, enfim. Quais são então essas esferas políticas, digamos, que você vai ter que se atuar, não tem como, então vai estar ligado, e as esferas artísticas, as esferas técnicas, né? E aí você vai conseguir planejar, traçar o seu festival exatamente com o que ele tem de objetivo, e não uma coisa quanto mais melhor ou simplesmente tudo vale dentro do festival. Tenham noção disso, assim, de que o festival com objetivo, ele consegue alcançar, né, frutos muito mais interessantes. E aí é legal também para diferenciar essa questão da ação continuada de eventos que acontecem pontualmente. Então, quando a gente fala de festival, a gente está falando de ações continuadas. E essa continuidade é que vai trazer, junto com as ações, palcos fixos, outros eventos assim, que acontecem no dia a dia, digamos assim, essa estrutura é que vai fortalecer uma cena musical, cultural da cidade. Por isso a importância de separar também, quando está pensando a construção, a produção, vai tentar um edital, o que é um evento pontual e o que é um festival, né, tendo em vista essa questão da continuidade. Então, se a gente pensar um resumo geral, né, então o festival é um evento pontual, sim, mas ele é um evento pontual que ele está atrelado a uma continuidade. E essa continuidade ela tem a ver com o tempo, obviamente, né, mas também tem a ver com os vários agentes que atuam no dia a dia de uma cena, seja musical, ou a cena cultural como um todo. Então é muito importante que o festival busque trabalhar essas uniões, essas relações entre vários tipos de agentes. Que isso pode ser desde um festival maior trabalhar com festivais menores, ou um festival trabalhar com ações com palcos palcos contínuos, né? Que é muito comum em cidades grandes, assim, você vem um grande artista vem fazer o show naquele evento principal e ele depois faz vários outros shows
em volta, né, para ou promover o festival principal ou para também você ter um melhor aproveitamento em questões de logística, de investimento, né, seja do particular, privado, seja um investimento público. Você está otimizando aqueles gastos e conectando mais agentes, conectando mais fazedores de cultura. E é bom para o artista, é bom para o produtor, é bom para o público. Então eu acho que pensar essas interações e essas ligações é uma característica muito legal para se pensar os festivais. O festival não acontece desconectado dessa rede. Então busquem essas redes, começa ali na sua RA, começa na sua cidade, vai ampliando, vê quem está produzindo outros eventos, né, dividir espaço, dividir artista, dividir estrutura, logística. Bem, aquela coisa, né, de que sem a união fica tudo fragmentado e vai tudo morrendo. É igual o War, né, vai com todas as peças juntas para conquistar cada vez mais território. O festival, para mim, é muito isso.